Olá, bom dia, Brasadames, advogado criminalista, contato 11 9 8545 4271. Deixa eu só acertar aqui para ver se fica bom aqui. A escolha do jurado, no júri. Como fazer para escolher um bom jurado que atende a sua necessidade no processo do júri, Meio errado, mas é como eu sempre falo, né? Às vezes o legislador faz uns negócios meio esquisitos, ele começa as coisas ao contrário. Mas tudo bem. Um artigo muito importante que fala a respeito disso é o artigo 468 do Código de Processo Penal. Perfeito? Artigo 468 do Código de Processo Penal. Depois, meio que obrigatoriamente, a gente tem que ir lá para o artigo 449, 450 e talvez alguns outros mais ali, né? É uma confusão de artigos, uma salada de artigos, né? Então veja lá o que diz o artigo 468, contrário ao que determina todo o sistema do Código de Processo Penal e até da Constituição. O artigo faz com que o advogado se manifeste antes do Ministério Público, quando na verdade é a defesa que tem que se manifestar sempre por último. Olha lá o que diz o artigo. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá e a defesa e depois o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 por cada parte, sem motivar a recusa. Isso é interessante e ruim, porque o MP fala depois. O MP vai, depois que você utiliza as suas 3 recusas, né? O juiz sorteia lá e você fala aceito, não aceito, né? Aí não pergunta nada para o MP se você não aceitar, porque já acabou ali essa parte, né? Então até 3. Você queima os seus 3 primeiros cartuchos, né? E depois o MP vai começar a queimar os 3 dele. Isso é prejudicial para a defesa, né? Pelo menos eu sempre entendi dessa forma. Isso é prejudicial para a defesa. Aí ele fala assim, sem motivar, ou seja, se motivar, não tem problema, pode esticar para 4 jurados, 5, 6, né? Aí, entramos então na questão da motivação. E aí, o que eu vou fazer então para motivar? Se eu já disse que não quero 3 jurados, o que eu vou fazer então para motivar? Vai lá no artigo 449, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, 449. Os impedidos, basicamente são os impedidos. E os impedidos, eles estão na lei, no 449, né? É o objetivo. Primeiro, segundo e terceiro, são itens, são incisos importantíssimos, esses 3 aqui, são importantíssimos. Primeiro, tiver funcionado o julgamento anterior no mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento anterior. Qualquer pessoa, qualquer jurado que tiver trabalhado num processo anterior, né, nesse mesmo processo aqui, ou seja, no mesmo caso, né, então, por exemplo, foi determinado um novo júri, ele já não vai poder mais trabalhar nesse caso aqui, certo? Então, esse aqui é motivado, tá? É motivado, essa recusa é motivada. 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença, que julgou o outro acusado. 2 processos, 2 acusados, um dos acusados estavam lá no outro, então esse jurado não pode participar desse agora aqui, tá? É motivado também. 3. Esse aqui é muito comum e acontece. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.
Sabe aquele jurado que fica fazendo assim, quando o MP fala, concordo, né? Ou então assim, quando a defesa fala, ou então dando risada, né? Aquela risadinha irônica. Essa pessoa aqui, de certa forma, está se manifestando. Ela está se manifestando. O conselho de sentença tem que ser destituído, tem que ser dissolvido e tem que ser feito um novo júri em razão disso. Ele está se manifestando. Detalhe, ainda não começou o júri. Como é que você sabe isso, né? Normalmente essas pessoas que vão se manifestar, uma visão de experiência, que vão se manifestar, elas se manifestam antes. Elas entram na rede social e colocam lá, por exemplo, eu vou fazer parte do júri e vou lá e vou condenar. Então ele coloca lá, odeio isso, odeio aquilo, eu condeno mesmo, eu absolvo mesmo, sabe? É uma questão de pesquisa. Você deve pesquisar essas pessoas, os jurados, no caso, né? Você pode fazer isso é um trabalho da defesa e do MP também, para você chegar lá e dizer se você quer ou se você não quer aquele jurado lá. Interessante aqui é o seguinte, você escolhe o juiz. Aqui você escolhe o juiz. No processo comum você não pode escolher. O juiz é único, um só. É o juiz único que está lá. Aqui são 7 juízes e você escolhe. Você tem o direito, você tem a opção de escolher ou deixar ele ficar lá. Então você pode dizer, esse juiz aqui eu não quero, ele está fora. Eu quero um outro juiz. Você pode fazer isso. Isso é democracia, tá? Estado democrático de direito tem que prevalecer em todos os processos. Isso deveria acontecer também nos outros processos, né? Porque os juízes estão todos contaminados. Então veja só que interessante. O artigo 468, o artigo 449 e o artigo 450 traz também algumas coisas importantes. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. O que quer dizer isso? Aí você precisa entender o seguinte: se for escolhido lá, por exemplo, marido e esposa, é o marido primeiro, certo? Tio e sobrinho é o tio primeiro, né? Sogro e sogra ou genro é o sogro primeiro. É sempre assim, olha, que diz o artigo. Vou ler de novo aqui, ó, 450. Dos impedidos, os impedidos, certo? Entre si por parentesco, ou relação de convivência, de alguma forma vivem juntos, união estável, etc. Servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Sorteado em primeiro lugar. Não quer dizer que vai fazer parte do conselho de sentença. Sorteado. Primeiro, junto os primeiros 25 lá e são sorteados, certo? Os outros 7 que vão fazer parte do conselho de sentença vão ser escolhidos. São os escolhidos dos escolhidos. Perfeito? Fica essa dica. 468, 449, 450. Um abraço, até a próxima.